Análise de bolsa dia 30 de março de 2020. Aqui eu vou botar os cenários dos traders, dos analistas que acertaram muito próximo do topo e acertaram a queda. Aqui o cenário de 1929, além desse analista, muita gente está falando de 1929, porque é muito parecido, né? Que caiu muito reto, só que em 1929 caiu 50% do preço que estava e agora a gente caiu 36%. Né? E aí faria um ABC para cima, que é o que muita gente está vendo também, né? Que é o chamado repique. E aqui você vê que em 1929, né? O parecido seria fazer isso, né? Aqui no zoom não tem a vermelha, tá vendo? A gente para aqui na roxa. Essa sequência aqui seria a vermelha e aqui e aí depois você cairia, né? Para mais lento, né? E mais demorado. Né? Aqui você vê 1930, aqui 2020 e aqui 1933 demoraria 3. Aqui o fundo é 32, mas ainda embola para 33, tá vendo? Que é aquela história que eu falo que o fundo tem que ser em 2023, né? Aqui no Brasil. Depois eu vou mostrar por quê. Encaixa com isso aqui. E o outro cenário é esse aqui, né? Isso aqui é o antes que eu tinha desenhado no S&P, né? Uma queda próxima para essa da amarela, tá vendo? Porque o que eu tô dizendo é que está copiando isso aqui. Que nem a cópia em 1929, a gente estaria copiando 2016, que é um fractal que já vem lá de baixo, de 2010. Né? E tudo perfeito. A diferença é que tudo que aqui, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente sobe mais, mas depois a gente cai mais. Então, tá vendo? Essa amarela com amarela, essa aqui é bem maior. Por quê? Porque aqui tinha subido bem mais. Mas depois compensa e vem aonde deveria vir. Então a queda era perto da amarela, tá vendo? Olha o que fez. Olha o que o S&P fez. Aqui, tá vendo? Tinha que ter parado aqui, passou um pouquinho, ó. Tá vendo? Tinha que ter parado um pouquinho antes da vermelha. Olha lá, ela passou a vermelha. Então você pode dizer que a culpa da queda, a contribuição do coronavírus é esse pedaço só aqui, ó. Tá vendo? Aquela história que eu falo, né? A bolsa não cai por causa de vírus. A queda já estava lá, tanto que eu desenhei. Né? E aqui você tem um megafone gigantesco, né? Maravilhoso, né? Então ele subiria, ele faria esse ABC, tá vendo? A gente tem a mesma figura aqui de 1929, olha que interessante. Você tem um ABC para cima e depois a queda. Então você tem um ABC para cima e a queda. Aqui você não perde o fundo, eu botei perdendo o fundo, porque eu estou imaginando que a gente está copiando China e a China perdeu o fundo. Eu vou mostrar mais na frente. Aqui eu venho para o Ibov, né? Ali era S&P, né? E aí o Ibov nesse fractal maravilhoso, né? Você vê que a amarela é igual a amarela, né? É tudo igual. E aqui de 2002 a 2008 seria igual 2016 a 2022. Por isso que eu falo, né? O meu favorito é esse, né? Então, e a gente estaria onde? Em 2006. 2002 para 2006 são 4 anos. Exatamente 2016 para 2020. Então a gente estaria aqui, ó. Dá pra ver onde a gente está, ó. Tá vendo? Olha como o roxa é idêntico à roxa, tá vendo? Só que aqui tudo é 3 vezes maior. Olha lá, a forma, né, do topo e a queda reta. A forma do topo e a queda reta. E aqui exatamente 3 vezes maior que aqui. Então em 2022 a gente cairia 3 vezes o que caiu em 2008. Quer dizer, uma catástrofe. Né? Teoricamente a catástrofe está só adiada, né? Se a gente fizer esse meu favorito. E aqui, ó, junho, agosto de 2006, a gente não está ainda em junho e agosto, a gente está em março. Então daria tempo tranquilo para fazer isso aqui. Né? E esse fundo, o segundo azul aqui, poderia ser um pouco mais embaixo. Aí você vem para a cópia mais próxima, que eu estava falando que o S&P, o nosso futuro está copiando a China. Olha o que a China fez. Tá vendo? Aí a roxa, ó, a quedinha da roxa para roxa, e o S&P já partindo. Então o S&P faria isso, eu desenhei aqui no Ibov, mas o S&P é a mesma coisa. Então você faria isso aqui e depois perderia o fundo, que foi o que a China fez, tá vendo? Um M que perde o fundo e aí depois, óbvio que até a China parou aqui no meio, a gente não sabe se a China vai voltar a subir ou se vai cair. Né? Então se ela voltar a subir, a chance é muito grande de ser esse meu favorito. Se ela voltar a cair, começa 1929 a ter mais chance. E aí vem para o que eu queria mostrar, né, os analistas que acertaram, né, quase o topo, alguns quase, alguns cravaram, o Rumos cravou o topo. Né? Olha lá o Fibo, ele falando que zerou a carteira, né? É bem interessante. Aí ele fala, o que ele fala? Ele fala que tem um repique para 100, 105 e depois cai para 30 mil, que é mais ou menos 1929. Né?
E 100 e 105 é o mesmo repip que eu desenhei, né? Vocês vão ver que é muito parecido com China, né? Aqui o John, né, que é um cara que acerta muito com Elliott, é impressionante, né? O John tá no meu grupo top, deu um pessoal top. Olha lá, ele tinha botado uma alta perto lá para 117, depois uma queda lá para 69 mil. E aí depois ele ajustou aqui o retângulo mágico, que a gente chama, né? Que geralmente quando bate no retângulo mágico volta a subir. Olha lá, aqui é o 69, né? O meio do retângulo, e aqui é 63, 62, né? Só que foi a 61.500, mas não fechou abaixo do retângulo. Ele foi, mas voltou. E aí, olha a projeção do John, 105. Olha a minha projeção, entre 100 e 105. Se copiar exatamente China, né? Pode ser um pouco menos. Para mim, pode ser um pouco menos, porque não é obrigado a copiar exatamente o tamanho de China. Mas olha como é parecido. Rumos, John e eu falando a mesma coisa. A diferença é que o John, tá vendo? Pensa a mesma coisa que eu, né? Perde o fundo para depois voltar a subir forte. E o Rumos, não, né? Caindo por 30 mil. Aqui o Caldas, né? Um outro analista que fala bastante, né? Que a gente está no ciclo de baixa, que é a mesma coisa que eu, né? Que começou lá em 2011. E ele fala que aqui a gente começa uma onda 3 do Elliott, né? Super longa, e acaba tudo ali perto de 2023, 2024. Esse desenho é meu, tá vendo como eu acertei a alta? Ó? E aí depois eu falava que faltava acertar a queda. Olha a queda lá para 2023, 2024. A mesma coisa que o Caldas está falando. E depois o mercado... Para ele o mercado vai embora, para mim não. Ainda faz esse bolo e depois vai embora. O Caldas também falando sobre o Bovespa indo para $2.000, né, que é uma catástrofe. Seria mais ou menos o Caldas falando sobre 1929 também. Aí você vem para a minha análise em dólar, né, no Bovespa contra dólar, que é ainda voltar para 2022, tá vendo? Que a gente copiaria aqui em 1980, fez essa queda e teve essa volta, tá vendo? Aqui tudo é menor e aqui tudo é maior, mas a queda é a mesma coisa que aquela história da S&P. A queda é maior, mas a volta é maior. A queda é maior, mas a volta é maior. Mas tudo para na laranja, tá vendo? Olha lá, olha a laranja. E aí depois a gente faz uma sequência para baixo. E 1983 é igual a 2023, que são os 40 e 40 anos, a gente repete. E aí depois a gente subiria fortíssimo para 2026. Então qual é a diferença da minha análise para a do Caldas? Praticamente nenhuma, né? O meio de caminho só é diferente. Você pode dizer que faz toda a diferença, né? Mas para mim, o meio de caminho é diferente. Você volta, né? E depois volta a cair. Claro que no nominal eu estou botando lá 150, 170 mil, mas no dolarizado ele não vai muito. Por quê? Porque o dólar também continua subindo. Então no dolarizado a gente só volta no topo e depois a gente cai forte. E aí o nominal vem junto, né? Lá de 2022, que seria muito pior do que o que está acontecendo agora, né? Pelos ciclos e pelo desenho. O que vai ser eu não sei, nem me interessa, mas o que os ciclos e os desenhos estão dizendo é isso. Aí você vem para os analistas, né? O Rattenband, eu não botei o gráfico do Rattenband, que ele não põe gráfico, geralmente ele bate um papo. Ele acerta muito, porque é o que eu falo. Por que eu estou pondo esses analistas? Os analistas que eu conheço, que eu acompanho, claro que tem mais gente que acertou, teve 90% erraram, né? Mas teve mais gente que acertou, mas esses são os que eu acompanho mais e acertam muito, né? Então, o que para mim, o que interessa é o quê? É acerto histórico. Então, Rattenband, ele tem um indicador de camadas que é maravilhoso, né? É um cara que eu não vi errar ainda, né? Tudo que ele falou no dólar aconteceu. Ele cantou o fundo no 3,70, ele cantou o topo no 4,20, depois ele cantou a compra no 4. Quer dizer, ele acerta muito, né? É até preocupante, porque ele está falando em 1929, não é que ele está falando em 1929, mas ele falou que essa crise tem coisas parecidas com 2008, coisas parecidas com 2000 e coisas parecidas com 1929. Né? Então, e pelo desenho é muito parecido com 1929, vocês viram, né? O fractal. Então, Rattenband acertou tudo de tudo, né? Caldas por Elliott acertando bem, né? Rumos por fibrociclo cravou o topo, né? E acertando a queda, né? E falando do repique muito parecido com o meu e do John, e o que acabou de fazer China. E esses três falando de 1929. E aí você tem eu, né, que é o Cláudio, através das cópias, né, fractais e ciclos. O John por Elliott e o Larry Williams, né,
por ciclos só de tempo. O Larry Williams é um trader que eu considero o melhor trader da história, porque muita gente fala do Gunn, fala do Jesse Livermore, fala de outros, né? Do Soros, que ganharam bilhões, né? Só que o Larry Williams, ele em 10 mil, ele entrou no campeonato com 10 mil dólares, né? E 10 mil dólares virou 1 milhão e 200 mil dólares, né? Em um ano operando. Então, a diferença para mim do Larry Williams dos outros é que ele está documentado, né? Não é ninguém que falou. E você sabe o tamanho do lote dele, né? Os outros você não sabe, você sabe que os outros ganharam bilhões, mas você não sabe o lote que o cara entrou. E a consistência dele. Por quê? Porque era um trabalho de formiga, né? De formiguinha. Todo dia comprando e vendendo, né? E 10 mil dólares viraram 1 milhão e 200 mil dólares. O segundo lugar até hoje, esse campeonato ainda rola hoje, a filha dele com 150 mil dólares ou 200 mil dólares. Quer dizer, ele é o primeiro com 1 milhão e 200 mil dólares e a filha com 200 mil dólares. Não tem um segundo lugar, né? O segundo lugar é a filha do cara. Quer dizer, um absurdo, cara, né? E ele faz umas análises, né, toda semana, e ele tá falando muito parecido comigo, né? Um fundo agora perto de abril, mais embolado em julho, outro fundo em julho, e aí vai embora o S&P para romper todo. Então, Larry Williams, mesma coisa. O Larry Williams não fala dessa alta até 22 e que era forte até 23, porque ele não fala de coisas longas, né? Ele só faz uma análise do ano, né? E depois ele faz análises que são assim, pegam no máximo até 2 meses, né? Mas John, eu e o Caldas também faz uma análise longa, né? E é isso. Então é algo bem interessante, porque você pega uma galera que acertou a queda, né? Que é uma coisa mais difícil. Então isso que eu queria mostrar, que é bem interessante. E vamos rezar, né? Para não ser 1929, porque se for 1929, o menor dos nossos problemas vai ser bolsa, né?